Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de junho. E por falar em mês de junho, gente, eu não sei se vocês estão tendo essa mesma percepção que eu, mas como o ano está passando rápido. Nós já estamos praticamente, né, em julho não, nós estamos em julho, né, porque eu estou gravando esse vídeo em julho, né, como o tempo passa, né, e foram muitas leituras, né, durante esse ano. Mas vamos logo ao que interessa. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é o segundo livro de uma série. Na verdade, não é uma série, gente. Esse livro aqui, quando a autora escreveu, na verdade ela escreveu um conto, né? E ela percebeu que as pessoas gostaram da história e resolveu continuar, né? Essa história escrevendo o segundo livro. Esse livro é um livro nacional de uma autora que eu gosto muito, muito, muito mesmo de ler, que é a Nana Pavolli, e o nome do livro é O Calor do Sertão Continua, que na verdade, né, é a continuação do livro que se chama Sobre o Calor do Sertão. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, ele conta a história da Lisa, que é uma autora, né? Ela escreve livros, é claro, né? Autor escreve livros. E ela mora no Rio de Janeiro, ela vem de uma família, assim, bem rica, abastada, uma família da alta sociedade. Então ela tá acostumada, né, a conviver com aquele estilo, assim, de alta sociedade. Só que a Lisa, gente, chega um período da vida dela que ela resolve viajar, mudar os ares. Ela quer ficar um pouco longe, né, do Rio de Janeiro, ela quer se afastar para um lugar mais distante para escrever o seu próximo livro, que vai se passar, na verdade, no Nordeste. Então ela resolve, né, viajar para o Nordeste sozinha, ela, né, deixa a família, deixa o noivo e vai sozinha com um trailer e vai parar lá no Nordeste. A história do primeiro livro, gente, eu já contei pra vocês, então não vou me aprofundar muito nisso, tá bom? O que eu posso falar sobre esse segundo livro é que a Lisa, né, tá lá no Nordeste, né, ela se apaixonou pelo Marcos, que é um médico, né, um médico cascadura, um médico turrão, né, não foi nada fácil o envolvimento deles, né, porque o Marcos, ele é muito, ele tem muito preconceito, né, na verdade, contra as pessoas ricas, contra meninas mimadas, né, que ele acha, na verdade, que a Lisa é uma menina mimada, que é uma menina riquinha, que ela tá ali passando tempo, né, no Nordeste para escrever o livro dela, e que lá não é o lugar dela, então ele tem muito preconceito em relação a Lisa, né? Então não foi nada fácil pra Lisa conquistar o coração do Marcos, né? Mas no fim, né, ela acaba se envolvendo com ele, no fim eles acabam vivendo um amor muito bonito, muito verdadeiro, muito puro, muito intenso também, né? Só que na continuação do livro, gente, o que acontece? No final do primeiro livro, tem um grande segredo que é revelado, né, que deixa você com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu fiquei ansiosíssima, né, para o lançamento do segundo livro, para desvendar esse mistério e para ter continuação para essa história também. Então, gente, o que acontece? Nesse livro é desembaraçado, né, essa grande revelação, só que surgem outras coisas também, porque a Lisa, gente, ela resolve que ela vai ficar ali no Nordeste, é o lugar dela, ela gostou muito dali. Ela aprendeu a gostar do povo, ela também, gente, apesar de ser uma menina rica, uma menina assim, que sempre foi mimada, que sempre teve tudo, ela se compadeceu com a dor daquele povo e ela começou a ajudar. Assim como o Marcos, gente, é super ajudador do povo ali, né, daquela comunidade, ele ajuda muito aquela comunidade, não somente como médico, né, a ajuda dele vai além disso, ela também passa a se engajar nos projetos dele, ela cria muita amizade com as pessoas que moram ali, as pessoas se apegam muito a ela, então ela acaba meio que ajudando o Marcos também, né, ajudar essas pessoas, e começa a acontecer algumas coisas ali, gente, relacionada à política, relacionada à corrupção, que é coisa que a gente já conhece, né, gente, nós já estamos acostumados com isso, e isso é bem retratado nesse livro, sabe, gente, a coisa de quem tem mais pode mais, sabe, aquela coisa de político que só quer saber do voto da população, e quando ele tá no poder, ele não quer saber de ajudar, então acaba acontecendo alguns conflitos, que é bem a lá Brasil mesmo, não tem jeito, e a Lisa acaba se envolvendo com isso.
Só que aí, gente, o que acontece? Como eu já disse, o Marcos tem um super preconceito com relação à Lisa, né? Ele tem medo de certas atitudes dela não serem verdadeiras, então ele acaba julgando muito ela e ela sofre muito com isso. E você que lê o livro acaba, né, sofrendo também, porque você sabe, na verdade, quais são as verdadeiras intenções da Lisa, né? Só que o Marcos não, ele não sabe. E o livro gira em torno disso, a história continua e chega de blá blá blá, que eu já falei demais nesse livro. Agora vamos para os próximos livros, porque esse mês tem livro, viu? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, gente, ele faz parte de uma trilogia. Esse livro aqui, ele conta a história de 3 personagens, na verdade, né? Cada exemplar conta a história de um personagem. E todos eles têm algo em comum. Todos eles, gente, fazem parte de um grande clã. O livro usa muito essa palavra clã, mas pelo que eu entendi, gente, essas pessoas, eles são mafiosos, né? Eles são descendentes, né, de mafiosos italianos. São pessoas, assim, muito poderosas. Você não entende se eles mexem com segurança, se eles mexem com política. Você só sabe que eles, em todos os lugares eles estão, eles negociam com todos os tipos de pessoas, até mesmo, gente, com o presidente de outros países, eles estão envolvidos, assim. Você vê que aqui a barra é quente, que o pessoal é poderoso mesmo, que o pessoal é influente mesmo, sabe? E, na verdade, é uma trilogia, né, que se chama a Trilogia Semtes. E o primeiro livro tem essa capa aqui, que conta a história do Gabriel, que é o líder, né, do clã, né? Esse livro usa a palavra clã, mas acho que essa palavra clã, assim, remete a mais coisas assim, meio de vampiro, né, de lobisomem, não é? Vocês não têm essa ideia? Eu pelo menos tive. Mas assim, eu prefiro encará-los como mafiosos, tá bom? Então, o Gabriel é líder dessa grande máfia. E às vezes você não entende, gente, se essa máfia é do bem, se essa máfia é do mal. Você só sabe que pagou, eles estão fazendo o negócio, e é isso que você entende. O que eu percebi, gente, é o seguinte. São 3 líderes, na verdade não são 3 líderes, né? O Gabriel é o líder e ele tem mais 2 pessoas que fazem parte desse clã também, que são tão influentes como ele. E você percebe, gente, que os 3, né, na verdade toda essa família, né, toda esse clã, eles são muito família, eles são muito apegados à família. A família, para eles, assim, na verdade, vem em primeiro lugar. Eles têm, né, uns costumes deles que vêm, né, de geração em geração. Eles têm um período certo para se casar e por aí vai. E o Gabriel, gente, ele tá quase chegando o período dele que ele tem que se casar. Eu não lembro a idade que eles têm que se casar. Não lembro se era 30 ou 33. Alguma coisa assim. E ele já tá chegando na idade de se casar. E ele já se envolveu com várias mulheres. Ele sempre se envolveu com modelos, mulheres famosas. E ainda não escolheu, né, a sua pretendente, né, que vai sentar com ele no trono, né, por assim dizer. E enquanto ele tá resolvendo, gente, o que ele vai fazer da vida dele, com quem que ele vai casar, e também resolvendo os problemas, né, da máfia, que são muitos e muitos e muitos, ele acaba se envolvendo, assim, com a Micaela. Quem que é a Micaela? A Micaela, gente, é é como se fosse uma irmã pra ele, mas não é irmã. Ela sempre viveu junto com a família dele, sabe? Eles são muito próximos. A Micaela, o pai dela também era mafioso, mas ele foi assassinado quando ela era pequena. Então, praticamente, né, ela foi criada pela família do Gabriel. É como se ela fosse realmente uma irmã dele, mas não é irmã de verdade. E ela começa a trabalhar com ele. E a Micaela, gente, e o Gabriel, eles têm um conflito muito grande. Eles não se dão bem. A Micaela tem um sujeitinho meigo, né? Mas ela é uma mulher, gente, que ela esconde certas coisas, né? Ela esconde a verdadeira mulher que existe dentro dela. Ela se veste com roupas, assim, nada chamativas. Ela não quer chamar atenção pro corpo dela, pra beleza dela. Ela usa óculos, ela sempre tá de cabelo amarrado ou tá de coque. Ela sempre quer passar um ar de seriedade e não uma mulher sexy. Só que ela, gente, quando ela não está trabalhando, ela se revela, né? E ele não conhece esse lado dela. E ela fica muito presa, sabe? Aquelas situações, porque ela sempre se faz de certinha, mas na verdade ela não é tão certinha assim. E o Gabriel só conhece esse lado certinha dela. E ele odeia isso, sabe? Da Micaela ser uma mulher bonita, mas não ser uma mulher que se cuide, só
se veste como se fosse uma pessoa mais velha do que ela já é. Então isso irrita ele. Fora outros trejeitos, né? Fora outras atitudes dela, que ele não gosta também, porque ela é muito respondona, ela não leva desaforo pra casa. E no fim, gente, é contrário, na verdade, à vontade dele, porque a Micaela, apesar de sempre ter esse atrito com o Gabriel, ela sempre teve, assim, uma quedinha por ele. E ele por ela não, gente. Então, pra ele foi uma grande surpresa quando ele se vê, assim, atraído, né, pela Micaela. Eles acabam se envolvendo, é claro, e é um amor assim muito louco, é um amor conflitante e tem outras coisas que acabam acontecendo na história. Esse livro aqui, ele é cheio de segredos, ele é cheio de nuances. Eu gostei demais desse livro, é um livro bem dinâmico, tá, gente? É um livro que, assim, passa bem rápido. É um livro, né, de leitura hot pra quem gosta, mas é um livro, assim, na medida, sabe? Nada nele é exagerado. Eu gostei dessa leitura. Já vou falar do segundo, né, já vou emendar, que conta a história do Razel. É Razel? Razel. Uma coisa assim, que é o segundo. Esse segundo livro aqui, gente, conta a história do Razel, que também, gente, faz parte desse clã. Ele também é tão poderoso quanto o Gabriel. Ele é praticamente o braço direito do Gabriel. Na verdade, gente, desses três, cada um tem o seu papel específico, né, nessa máfia. E o Razel, gente, ele sim está na época de casar. Ele realmente, ele foi convocado pela família, né, para apresentar a sua noiva, e ele não tem uma noiva para apresentar, e ele tem um prazo para isso, né. Na verdade, gente, ele sempre se envolveu com uma grande modelo, só que ele nunca gostou muito dela, e essa modelo pensa que vai casar com ele, né. Só que a vida, né, acaba trazendo para ele um grande presente ou uma grande desgraça, né, você não sabe dizer, classificar isso. Ele acaba sendo incumbido, gente, de cuidar de uma moça, de proteger uma moça, né, que tá sendo ameaçada pelo ex-marido dela. Então ele ficou incumbido de proteger essa moça, né, contra esse marido, que volta e meia, ele vem na casa dela, ele agride ela, pega dinheiro dela e vai embora. Ela tem uma criança, né, ela tem um filho pequeno que ela cria sozinha. É uma moça assim muito pobre, sabe? Uma moça assim muito lutadora. Ela é tão pobre, gente, que às vezes ela não tem dinheiro pra ela se alimentar, só tem dinheiro pra alimentar o filho, sabe esse tipo de coisa? Então ele foi incumbido de cuidar dela, então ele leva, né, a Lily pra casa dele, pra cuidar dela e do filho dela. E de primeira mão, gente, ele acaba se apaixonando pelo filho da Lily. E o filho da Lily também acaba se apaixonando por ele, como se ele fosse o pai dele. Porque o menino, na verdade, ele nunca teve um pai muito presente, né? O pai dele sempre vai na casa dele pra bater na mãe, pra pegar dinheiro da mãe. E ele vê no Razel, né, um papel de pai mesmo, né? Aquela figura de pai. E o menino acaba se apaixonando por ele e ele acaba se apaixonando pelo menino também. Então, assim, a primeira paixão, né, dele em relação a Lily é pro filho dela, né? Ele acaba se apaixonando pelo filho dela. E depois ele acaba também sentindo, né, atração pela Lily. Então, né, depois que ele levou a Lily pra casa dele, ele cuidou dela, ele proveu, né, alimento pra ela começou a... porque ela tava muito magra, né, por conta da fome, ela começou a engordar, ele começou a comprar roupas pra ela, e ele acabou, gente, convivendo com ela, assim, na casa dele mesmo. Ela começou a cozinhar pra ele, começou a cuidar dele também, né, em agradecimento a tudo que ele fez por ela. E ele acabou, gente, se apaixonando pela Lily, sabe? Porque a Lily é uma menina muito boa, uma menina, assim, muito honesta. Só que o Razel, gente, ele tem um trauma muito grande, sabe? Do passado dele. Ele teve uma mulher que traiu ele. Tem muita coisa lá, sabe? Muita bagagem nas costas dele. Muito sofrimento. E ele sempre tem medo de se envolver com alguém, sabe? De sofrer de novo, de passar tudo aquilo que ele passou com a mulher dele. Então, gente, o envolvimento dele com a Lily também não é um envolvimento, assim, muito fácil, porque ele tem, gente, que se abrir, né, ele tem que abrir o coração dele de novo, coisa que ele não queria fazer, né, pra que a Lily possa entrar, e, assim, é bem difícil, é bem conflitante. Tudo nesse livro, gente, todas as histórias desse livro, acabam sendo conflitantes, porque tem outros cenários, outras coisas que acabam atrapalhando os casais, sabe? Acho que o livro, assim, mais descontraído dessa trilogia é o livro 3, que na verdade ele é bem engraçadinho. Dei muitas risadas com esse livro 3, que eu já vou falar dele pra vocês, já vou emendar os 3 livros, né? E esse livro aqui, ele, como eu já disse, ele é engraçado por conta da personagem principal, que é a Francesca.
que é uma personagem adorável, gostei demais dela, porque ela também não tem papas na língua, é uma mulher que sabe viver, ela sabe o que quer, ela não usa meias palavras, ela não é de enganar, assim, é bem legal. Esse daqui conta a história do Elimiá, são uns nomes assim bem complicados, né? O Elimiá, gente, dos três, ele é o mais namorador. Ele é o mais playboy de todos. Ele é o mais, assim, que nunca pensa, assim, numa família, em um casamento. Ele só quer aproveitar a vida mesmo. Cada dia ele tá com uma mulher diferente, sabe? Esse tipo de coisa. Só que ele acaba conhecendo a Francesca, que é um tipo de mulher, gente, totalmente diferente de um tipo de mulher que ele se envolveria, que ele se apaixonaria. Só que ele acaba, gente, a Francesca acaba pegando pesado com ele, porque a Francesca, gente, é o seguinte, ela é uma italiana também. E ela é uma italiana, assim, escandalosa. É uma mulher que, como eu já disse, não tem papas na língua. Ela fala o que ela quer mesmo. Ela fala alto se ela quiser falar alto. Ela gosta muito de comer. Tanto é que ela é gordinha, né? O livro fala, assim, que ela serviria para ser uma modelo plus size, tá? Então você sabe que ela tem um tamanho, assim, avantajado. Não é que ela é gorda, né? Mas ela é um pouquinho mais forte do que o comum, né? É uma mulher muito bonita. E ele acaba se apaixonando por ela. E todo mundo, gente, na verdade, que convive com ele, acha isso totalmente diferente, porque ele sempre namorou mulheres muito magras, modelos, e a Francesca é totalmente diferente, totalmente ao avesso de tudo isso. É uma mulher muito forte, de personalidade. Só que esse envolvimento, gente, do Elimiar com a Francesca é bem conflitante para ele também, porque ele não queria se apaixonar por ela. Na verdade, muitas vezes, em muitas passagens desse livro, você percebe que ele tem raiva dela, ele odeia a Francesca, ele quer ver o diabo pintado de qualquer cor na frente dele, mas não quer ver a Francesca pintada de ouro, sabe? Ele tem aversão pela Francesca mesmo, por conta, né, desse jeito impetuoso e por conta dela ser assim tão extravagante. E a Francesca é uma mulher, gente, apesar, né, de ser um pouco gordinha, ela é totalmente sexy e ele fica muito, gente, muito apegado a isso. Ele fica muito atraído por ela e ele fica surpreso, gente. A cada momento que ele se vê pensando na Francesca, desejando a Francesca, pra ele é uma surpresa muito grande. E ele acaba, gente, se casando por ela, por conta, né, de um acordo que ele acabou fazendo com a Francesca. A Francesca precisava, né, de dinheiro para cuidar da família dela e ele precisava de uma esposa. E eles acabaram fazendo, né, esse acordo. A Francesca sabe que ela vai entrar nesse casamento por conveniência, por conta de dinheiro, ela nem liga, porque ela tá precisando desse dinheiro. Então ela não fica fazendo mimimi, sabe? Ela sabe que ela vai casar com ele por causa do dinheiro dele mesmo, ela não esconde isso dele, nem ele dela, então fica por isso mesmo. E a história é bem legal, gente, eu dei muita risada com esse livro, porque a Francesca, assim, é bem engraçada. E eu gostei dessa trilogia, tá? É uma trilogia, assim, apaixonante. Você fica apegada a essa família, a todos eles, a todas as mulheres, né, dessa trilogia. Eu achei bem legal. Agora o próximo livro, gente, que eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu li esse livro mês passado, mas eu esqueci de falar dele com vocês, porque eu li ele físico. Peraí que eu vou pegar. Que é esse livro aqui. Que na verdade esse livro aqui, gente, eu acho que saiu um filme dele. O nome dele é Tudo e Todas as Coisas. Com essa capinha fofinha aqui. E como eu já disse, né, eu li ele em formato físico e acabei, né, esquecendo de falar com vocês dele mês passado. Esse livro aqui, gente, conta a história da Mad. Acho que o nome dela é Madeleine, se eu não me engano. Que é uma menina que tem uma doença, assim, muito rara. Na verdade, o que acontece? Ela nasceu uma menina normal, mas quando ela atingiu uma certa idade, ela teve um problema muito sério de saúde, então ela foi diagnosticada com uma doença muito rara. Pelo que eu entendi, gente, é uma doença assim que tem a ver com a imunidade. Ela não pode sair de casa, ela não pode, por exemplo, pisar na grama, ela não pode respirar o mesmo ar que todo mundo respira lá fora.
Ela vive, gente, trancada na casa dela praticamente. A casa dela é toda preparada, né, pro problema dela. O ar é purificado a todo tempo. Os utensílios da casa dela é desinfectado. As pessoas que vêm na casa dela, né, que ela não pode, na verdade, nem receber visitas, né, mas quando a mãe dela vem pra casa, né, ela tem que se desinfetar inteira para poder entrar dentro da casa. Então você percebe que a média, ela tem uma saúde muito sensível. Ela toma alguns remédios, né, para manter a saúde dela, não é tudo que ela pode comer. Então ela vive num isolamento, né? Só vive na casa ela, a mãe dela, que ela perdeu o pai, né? Há muitos anos atrás ela perdeu o pai e o irmão dela mais novo, então só tá ela e a mãe dela. E vive também a enfermeira dela, que eu esqueci o nome, que cuida dela quando a mãe dela não está. E ela, gente, tá tão acostumada a viver em casa, trancada, sabe? Que ela nem sempre tinha vontade de sair lá fora. Às vezes ela fantasia, né? Poder pisar na grama, poder sentir o vento no rosto. Mas ela tá tão acostumada àquela vida ali, gente, que ela nem faz tanto esforço assim pra sair de casa. Só que a vida, gente, da Mad muda a partir do momento que novos vizinhos chegam, né? Que vão morar na casa, não lembro se é ao lado ou se é à frente da casa dela. E logo que eles estão chegando, assim, fazendo a mudança da casa dela, ela consegue ver, né? E ela acaba vendo um menino, um garoto, que acaba chamando a atenção dela. O nome dele é Ollie. E com o tempo, gente, o Ollie, né, ele tenta fazer amizade com ela, ele tenta se comunicar com ela, só que a mãe dela não deixa, né? Porque ela não pode receber visitas. Ele vai até a casa dela, tudo, porque ele quer conhecê-la. Só que a mãe dela barra tudo isso, né? E quando a mãe dela não está, eles acabam, gente, se comunicando, sabe? Eles acabam criando uma amizade. Depois de muito custo, ela deixa ele entrar na casa dela. Ele entra na casa dela, depois de passar por aquela desinfecção toda, ele acaba entrando na casa dela e acaba conversando com ela, eles acabam criando uma amizade. E o mundo dela, gente, a partir desse momento muda. Antes, ela tinha uma percepção da vida de um jeito. A partir do momento que ela começa a conviver com o Ollie, que ela começa a criar essa amizade com ele, e ela acaba vendo o mundo de outra forma. É como se o mundo dela agora fosse um mundo colorido. E antes não fosse em preto e branco, sabe? Porque agora parece que as coisas fazem sentido, que a vida faz sentido, que por trás, né, atrás da porta dela, na rua, existe um outro mundo a ser explorado, um mundo que ela, na verdade, nunca teve, assim, vontade, né, de ir, mas agora ela tem vontade de ir, ela tem vontade de conhecer o mundo, ela tem vontade de pisar na areia, ela tem vontade de sentir o vento batendo no cabelo dela, ela começa a ter vontades, gente, que ela nunca teve na vida dela. E só que o Ollie não vai todo dia na casa dela, né, eles acabam se convivendo, assim, por e-mail, né? Ele sempre manda um e-mail pro outro. Acho que aqui no livro até tem uns desenhinhos que mostram, ó, esses daqui são as mensagens, às vezes eles trocam mensagens de celular também. Vou mostrar e-mail pra vocês aqui, ó. Sempre tem passagem deles trocando e-mails. Olha. Tá vendo, ó? Sempre tem passagem deles trocando e-mail e é muito legal, porque você vê, gente, a amizade deles crescendo e você vê também essa amizade se tornando um amor verdadeiro, um amor genuíno. Ó, aqui já é mensagem de texto, ó, um monte de mensagem de texto que eles acabam trocando. E chega um dia, gente, que ela resolve que ela tem que sair da casa dela. Ela tem que conhecer o mundo, mesmo se ela morrer, mesmo se ela nunca mais voltar, ela precisa conhecer o mundo. E ela acaba indo, ela acaba fugindo da casa dela pra conhecer o mundo e ela foge com o Ollie. O resto eu não vou contar, porque o negócio começa a ficar meio tenso aqui na história, sabe? E eu não vou falar mais pra vocês. A única coisa que eu vou dizer pra vocês mais uma vez é que eu descobri o segredo desse livro, tá? Eu descobri a sacada que tem por trás desse livro. Não vou dizer, gente, que por conta de eu ter descoberto, né, na verdade, essa sacada, eu fiquei decepcionada. Não fiquei decepcionada, tá? Mas era o que eu imaginava mesmo. Mas eu não vou falar mais. Mas a única coisa que eu posso dizer é que no modo de classificação, esse livro ficou em segundo lugar, tá bom? No mês de junho, apesar de eu ter lido ele no mês de maio, tá? Mas é um livro legal, um livro bem leve, sabe? É um livro, assim, adolescente mesmo. Mas é um livro bem interessante. Agora, o próximo
e último e vencedor do mês de junho. É um livro, gente, que eu tenho um prazer enorme de estar falando dele pra vocês. Porque assim, ele é uma surpresa e na verdade não é uma surpresa, tá? Ele é um livro de romance histórico, de uma autora nacional, de uma autora que eu gosto muito, 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 muito. E ela resolveu escrever romance histórico. Quando eu vi, gente, no Face dela, que ela ia escrever um livro de romance histórico, eu enlouqueci. Porque, assim, ela já é uma autora que eu super mega admiro e ela ainda vai e escreve um gênero que eu sou apaixonadíssima. Gente, eu enlouqueci. Estou falando da Elizabeth Bezerra e o livro é Presa em Seu Feitiço, com essa capa maravilhosa do mundo. Só entende o que eu estou falando, gente, quem lê romance histórico e quem gosta de romance histórico assim como eu. Esse livro é demais. E essa história, gente, é muito linda. Eu gostei demais dessa história. Esse livro aqui, gente, ele conta a história. Primeiro ele começa contando a história de uma garota que vive na sociedade, né, inglesa, né, uma mulher muito rica, só que ela acaba se apaixonando por uma pessoa que não é tão rica como ela, na verdade a pessoa é pobre, e mesmo assim, gente, ela acaba se casando com essa pessoa, e por conta, né, de sofrer preconceito, tanto da família, né, quanto da sociedade que ela vive, ela acaba indo embora para uma outra cidade para viver o seu amor, para viver com seu marido, para construir a sua família, ela larga tudo para trás, riqueza, prestígio, por conta desse amor. E ela vive muito feliz com esse rapaz. Ela tem um filho, que é o Edward. O tempo que ela viveu, ela foi muito feliz com esse casamento. Só que ela também acaba morrendo e deixa o filho. E o filho, gente, acaba, né, tendo que ser criado, né, pelo tio dele, que é irmão dessa moça que eu acabei de falar pra vocês. Na verdade, o tio terminou de criá-lo, né? Que na verdade ele foi criado pela mãe, mas a adolescência dele, né, e a vida adulta dele acabou sendo de verdade com o tio, porque a mãe acabou morrendo. E ele, gente, apesar de viver na sociedade, agora ele é um homem rico, assim como o tio, ele nunca esqueceu as raízes dele. Então, mesmo ele sendo um conde, ele sempre lembra das pessoas pobres, menos favorecidas do que ele. Tanto é que no livro, muitas vezes, ele é citado como se ele fosse um Robin Hood, sabe? Que tira dos ricos para dar pros pobres. Por que tira dos ricos? Ele, gente, o Edward, ele tem um dom, né? Ele consegue hipnotizar as pessoas. E ele acaba, gente, descobrindo esse dom e desenvolvendo esse dom quando ele vai morar com o tio. Porque o tio também tinha esse dom. E o tio, gente, ganhava muito dinheiro por conta desse dom dele. E ele aprende, né, certos truques, certas coisas que o tio ensina a ele. E ele acaba colocando isso em prática para também ganhar dinheiro. E depois o tio dele morre, né? Ele acaba herdando muitos clientes do tio dele. Alguns querem esquecer algumas amarguras da vida, algumas decepções amorosas. Outros querem conquistar alguma coisa. Outros querem que alguém esqueça alguma coisa que você fez para ela. Então esse tipo de coisa ele acaba ganhando dinheiro. Só que o dinheiro dele, gente, nunca é suficiente para levantar o condado dele, né? Porque agora ele é um conde. Mas assim, o tio dele não deixou tanto dinheiro assim pra ele, então assim, ele tá praticamente falindo, né? Então ele precisa se casar com uma mulher muito rica, né, pra ele poder manter, né, pra ele reformar os casarões dele, pra ele ser um homem abastado. E ele também sempre quis se envolver com política, mas então primeiro ele tinha que arrumar a vida financeira dele. Então ele está à procura de uma mulher muito rica pra se casar, um casamento de conveniência. Até que então entra na história a Lucy. Na verdade, o nome dela não é Lucy, né? O nome dela é Lucille. Então, a Lucille entra na vida dele como? A Lucille, gente, é uma mulher muito rica, americana, que vai pra Inglaterra pra arrumar um marido, que ela também precisa se casar. Na verdade, ela tá querendo praticamente comprar um marido, né? Porque ela tem um dote muito grande, ela tem uma fortuna muito grande, só que ela precisa se casar, né? Ela tá na idade de se casar. Então ela vai até a Inglaterra, atrás de um pretendente. E quando ela chega na Inglaterra, ela fica aos cuidados de uma tutora, uma mulher assim da sociedade também, que meio que fica ditando pra ela, ó, aquela pessoa seria um bom marido pra você, aquele ali não seria um bom marido pra você. Ela meio que fica dando dicas, né, pra Lucille, com quem ela deveria se casar. E um dia, gente, essa tutora acaba falando pra ela sobre o Edward, que ele deveria ser a última pessoa que ela deveria se casar na vida dela.
E isso, gente, deixa a Lucille com a pulga atrás da orelha. E ela pensa, já que esse não é um homem pra eu me casar, é atrás dele que eu vou. E ela resolve, gente, que ela... Não é que ela quer se casar com ele, que ela quer conhecer ele pra ela depois, né, se der certo, se casar com ele. Só que ela não sabe do que, gente. É o seguinte, o Edward, como eu já disse, ele tem um dom, né, de hipnotizar as pessoas. Ele tem um amigo, seu melhor amigo, que sempre esteve ao lado dele, que é o Philip. E o Philip, gente, ele acaba se encantando pela Lucille. E ele quer se casar com a Lucille. Então, gente, ele pede para o Edward hipnotizar a Lucille para que a Lucille se apaixone por ele. E até então, gente, o Edward não tinha se encontrado com a Lucille, ele não conhecia a Lucille. E no dia que ele conhece a Lucille, gente, é como se fosse amor à primeira vista. Ele fica assim encantadíssimo com ela, porque assim, ela é uma mulher totalmente diferente de todas as mulheres que ele conheceu. Porque assim, ele sempre foi muito namorador, né? Ele sempre se envolveu com várias mulheres, só que ele nunca sentiu o que ele sentiu ao conhecer a Lucille. E ele fica apaixonado pela Lucille e ele fica naquele conflito, gente. Imaginem só, ele tá apaixonado pela Lucille, só que ele foi incumbido pelo seu melhor amigo de hipnotizar a Lucille para a Lucille se apaixonar pelo melhor amigo. E ele, gente, não sabe o que ele faz. Se ele será fiel à amizade dele ou se ele será fiel ao coração dele. Então ele fica naquele conflito de não saber o que fazer. E a Lucille, gente, começa a criar uma amizade com o Philip para se aproximar do Edward. E às vezes o Edward vê isso, ele fica morrendo de ciúmes, ele acha que a Lucille é apaixonada pelo amigo dele. Gente, é muito legal esse livro, eu gostei demais dessa história. Eu gostei demais, assim, dos personagens dessa história. Eu fiquei muito feliz pela Elizabeth ter escrito esse livro. E ter escrito assim com tanto primor, gente. É o primeiro livro de romance histórico dela. E eu fiquei muito surpresa com a qualidade da escrita. Não que ela não tenha uma escrita de qualidade, ela tem, gente, porque eu já li vários livros dela, tanto é que eu sou apaixonadíssima por essa autora. Mas assim, por ser um primeiro livro de romance histórico, gente, eu sei o que eu tô falando, porque vocês sabem, eu já li muito livro de romance histórico. Ela escreveu esse livro assim perfeitamente, as palavras, as colocações, os hábitos, né, que as pessoas daquela época tinham, né, de se comunicar, tinham de se portarem, né? Ela usou as palavras perfeitas. Então, gente, foi assim uma escrita tão perfeita, uma história assim tão bem desenvolvida, que parece que você tá ali na história, sabe? Você tá ali vivendo com aqueles personagens, você tá vendo aquilo tudo, você tá sentindo aquilo tudo. Gente, eu tô mega orgulhosa da Elizabeth por ela ter escrito um livro tão perfeito assim, um livro tão fofinho que eu adorei demais. Espero muito, muito, muito que ela escreva novos livros de romance histórico. Eu arrumei meu cabelo aqui que tava pra cima, né? E vocês não falam nada pra mim, né? Meu cabelo tava todo desarrumado. Mas vamos lá, gente. Esse livro aqui ficou em primeiro lugar, não somente porque é da Elizabeth, gente, mas porque é um livro muito legal. É um livro que, pra quem gosta de romance histórico, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma boa pedida esse livro. E é isso aí, gente. Esses foram os livros que eu li no mês de junho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que você tenha a oportunidade de ler um livro citado aqui. E espero muito que vocês possam voltar mais vezes também. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause to come on by.